Olá, alunos, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando é que você vai assistir esse vídeo de correção, então tá aí eu desejando para vocês aí tudo de bom. Espero que todos vocês estejam bem, a família de vocês estejam bem, se cuidem, tá? Ainda não acabou a pandemia, precisa usar máscara, precisa passar álcool gel quando não der para lavar a mão com água e sabão, sempre tá higienizando a mão com água e sabão. Evitar ficar saindo muito de casa. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer aqui uma correção daquelas atividades que eu coloquei no Classroom para vocês treinarem as operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Na correção que eu fiz no Classroom, eu percebi que tem alunos aí ainda com dificuldade na multiplicação, na hora de armar a multiplicação e na divisão também. Uma coisa interessante é que na subtração eu percebi que alguns alunos esqueceram que quando você vai tirar qualquer valor do zero, não pode esquecer que o zero não dá para tirar nada. Ele tem que pegar emprestado da próxima ordem, certo? Então é isso que nós vamos fazer aqui. Beleza. Essa atividade é direcionada para o sexto A e sexto B. Aqui, ó, nesse primeiro exercício eu tenho uma soma. Eu vou somar aí 23.476 mais 12.670. Um detalhe importante é que vocês precisam saber ler o número. Para ler o número, a gente sempre separa da direita para a esquerda em três casas. A gente separa assim, ó, de 3 em 3. Ó. Porque essa daqui é a primeira classe, né? Das unidades simples. Os próximos três algarismos que viriam, ele é da segunda classe, que é a classe dos milhares. E depois nós temos a terceira classe, classe dos milhões, e a quarta classe, que é dos bilhões. E aí continua, não é? Então precisa sempre separar de 3 em 3 algarismos. Quando você separou de 3 em 3 algarismos, os próximos 3 são milhares, então é 23 mil. Por isso que a gente fala 23.476. Vamos armar. O objetivo aqui era armar e efetuar. Para armar e efetuar uma operação de soma e subtração, você precisa lembrar que a gente tem que colocar os números que têm a mesma ordem, um embaixo do outro. Então aqui eu tenho a unidade simples, ó, a ordem da unidade, a ordem da dezena, a ordem da centena. Lembra que vocês aprenderam isso lá no comecinho, quando vocês aprenderam a somar, que o professor pedia para você fazer uma casinha. Então, precisa fazer a mesma coisa aqui, mas não vai precisar fazer a casinha. Mas você precisa colocar unidade embaixo de unidade. Então aqui, ó, esse número tem unidade também, dezena e centena. O que acontece? A unidade aqui, que é formada pelo zero, tem que ficar embaixo dessa unidade aqui formada pelo 6. A dezena tem que ficar embaixo da unidade formada pela dezena do outro número. Então, os números que possuem a mesma ordem, eles precisam ficar embaixo um do outro. Eu tenho que respeitar isso na soma e na subtração. Então, vamos colocar aqui. Vamos montar aqui, ó. 23.476. Procura deixar um espaço entre os números igual ao do número que vem abaixo. Então, aqui, ó, 0 vai ficar embaixo do 6, porque ele é a unidade. O 7 embaixo do 7, porque é a dezena. O 6 embaixo do 4, que é a centena. O 2 e o 1, que são da próxima classe, né, que é a unidade de milhar e a dezena de milhar. Agora é só somar, ó, a gente coloca o sinalzinho de soma para não esquecer, e é só somar. Aí o 6 mais o 0 dá 6, o 7 mais o 7 dá 14, eu sempre vou colocar na minha resposta a unidade. Então, ó, 14, ele é formado por unidade e dezena. A unidade é que fica sempre na minha resposta. A dezena, ela sobe para somar com o próximo. Então, ó, 14 sobe 1. Não posso esquecer de subir o número. E eu tenho que somar esse número que subiu aqui com os próximos. Tá? Não posso esquecer jamais. Eu vi que teve aluno que esqueceu de subir o 1 aqui, ó. E aí ele somou, ficou errado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer, ó. Uma dica para facilitar a soma para vocês é fazer agrupamentos de 10 em 10, ó. Se eu somar o 6 com 4, já dá 10. 10 com mais 1 dá 11, ó. Então fica 1, sobe 1. Tá vendo? Eu estou respeitando aqui a unidade e a dezena subindo. Agora, 1 mais 3 dá 4. 4 mais 2 dá 6. E 2 mais 1 dá 3. Esse é o resultado dessa soma, ó. 36.146. 36.146. Uma dica muito boa também para vocês treinarem a escrita
que é importante, que no futuro vocês vão ter que preencher cheque ou qualquer outro documento vai ter que ser preenchido e muitas vezes a gente tem que fazer a escrita do número. Então você treinar a escrita, ó, 36.000, aí a gente coloca a vírgula, né? Para a próxima linha, 46. E aí você vai treinando a sua letra, usa o caderno de caligrafia se a sua letra ainda não é tão legal, tá? E essa é a dica que o professor está passando para vocês. Aqui o professor Milton, com vocês aí, alunos do Campo Limpo 3, ó. 36.146. Isso é você que vai fazer. Aí se você ficou na dúvida, será que eu escrevi certo, professor? Será que a minha escrita está certa? Internet, digita no Google a escrita do número que vai aparecer para você a resposta. Aí você vê se você escreveu certo. A soma que eu fiz aqui, eu quero conferir, o professor não está comigo agora, não tem como eu conferir, tem. Você fez a conta, pega uma calculadora e faz a conta, vê se dá esse resultado. Se não deu esse resultado, você apaga e refaz. A calculadora, ela vai servir para você conferir o resultado, não é para você usar a calculadora e fazer a conta, é para checar, para você ver se você conseguiu acertar a operação. É assim que a gente estuda, a gente aprende dessa forma, tá bom? Então vamos lá, vamos para a próxima operação, é a subtração, que era essa aqui, ó, 34.000 para subtrair, para tirar 1.238. É a mesma coisa aqui, gente. Vocês precisam respeitar as ordens iguais, colocar embaixo uma da outra. Então eu vou colocar o número maior. Na subtração é sempre o número maior. 34.000 menos 1.238. Eu vou colocar aqui, ó. 1.238, começa sempre a unidade. O 8 embaixo do zero, tá vendo? Esse alinhamento é importante. O 3 embaixo do zero, o 2 embaixo do zero e o 1 embaixo do 4. Esse alinhamento é importante porque se você não fizer o mesmo espaço, o tamanho do número igual, quando você for armar, você pode cometer o erro de colocar um número para uma ordem que ele não faz parte, uma ordem na qual ele não pertence. Então toma muito cuidado com isso. Agora, gente, aqui é o seguinte, ó. O zero não dá para tirar 8. Só que o próximo número, o número que está à esquerda do zero é zero também, então ele também não pode emprestar. E esse também não pode emprestar, então vai pegar do próximo número que tem para emprestar. O próximo número que tem para emprestar é o 4. Então vamos colocar aqui, o 4 vai emprestar um para esse. O 4 ele vai ficar 3. Ó. Não posso esquecer de diminuir um valor aqui do 4. Ele vai emprestar um aqui para o zero, aí ficou 10, ó. Tá? Ficou 10. A gente considera o 1 e o 0, então ficou 10. O 10 é que vai emprestar para esse 0, então o 10 vai virar 9 e esse 0 vai ficar 10. Agora o 10, esse 10 aqui, vai emprestar para esse último 0 aqui. Esse 10 vai virar 9 e esse último vai virar 10. Dica, não precisa fazer isso, você já coloca, diminui do próximo número, põe 9 em todos, o último número sempre vai ficar 10, os outros vão ficar 9. Tá certo? E não esquecer de tirar do número que emprestou. Agora a gente vai tirar. De 10 a gente vai tirar 8. De 10 tira 8. É só você pensar assim. Você tem 8. Para chegar no 10, quanto falta? Faltam 2. 9 para tirar 3. Você tem 3 para chegar no 9. Quanto faltam? Faltam 6. Você tem 2 para chegar no 9. Quanto faltam? Faltam 7. Porque 7 mais 2 dá 9. Ó. Sempre checando. Ó. 8 mais 2 dá 10. 3 mais 6 dá 9, 7 mais 2 dá 9, e agora eu tenho 3, eu vou tirar 1, quanto fica? Fica 2. E o 3 não mexeu com 3, ó. Ele continua igual, ficou 32.762. 32.762 é a resposta do nosso item B. Tá certo, gente? Vamos para o próximo. A próxima operação é uma multiplicação. Multiplicação, gente, vocês precisam decorar a tabuada. Tem gente que não gosta de decorar a tabuada. E aí, professor, eu não quero decorar a tabuada. Puxa vida. Sabe o que eu vou dizer para você? Eu vou dizer para você que você vai sentir falta de ter decorado a tabuada. Porque você vai fazer, se você decorar a tabuada, vai fazer as operações de multiplicação e divisão com muito mais rapidez, com muito mais velocidade. E aí você vai fazer uma prova de concurso ou um vestibular e você vai passar na frente de muitas pessoas que não decoraram a tabuada. Então é por isso que eu acho que é importante decorar a tabuada. Agora, se você não quer decorar a tabuada, puxa, o que eu posso fazer? Não posso fazer absolutamente nada, tá certo? Eu posso te aconselhar. Então o meu conselho é decore a tabuada, porque me ajudou muito. Até hoje ela me ajuda pra caramba. Quando eu vou fazer compras, eu multiplico para saber se eu vou ter o troco certo e assim por diante. Vamos lá. Aqui é o seguinte, gente, ó.
Decorou tabuada é fácil. 6 vezes 9 é 54. Coloca sempre a unidade, ó, e sobre a dezena. Teve aluno que errou aqui. Porque ele multiplicou 6 vezes o 5. Eu não posso multiplicar o 6 pelo 5, porque o número que estava antes era o 0. Eu tenho que fazer 6 vezes 0. 6 vezes 0. Qualquer número vezes 0 dá 0. Então 6 vezes 0 é 0. Agora, o resultado que deu, que é 0, eu vou somar com 5. 0 mais 5 dá 5. E o próximo é 6 vezes 1, que dá 6. Olha que simples. O erro que vocês cometeram lá no exercício do Class 1 foi fazer a multiplicação desse 6 por esse 5. Isso está errado. A multiplicação é do 6 pelo algarismo que já está lá. O que subiu é para somar. Tá bom, gente? Por favor, não esqueçam disso. Beleza. Agora vamos para o próximo. O próximo exercício é uma multiplicação também. 348 vezes 48. 348 vezes 48. Vamos lá. Decorou a tabuada? Decorei. Então agora eu não preciso nem usar a calculadora. É só com a minha mente. E eu vou fazer essa conta usando a minha mente. 8 vezes 8, 64. Coloca sempre, ó. Gente, ó. Eu gosto de frisar isso. 8 vezes 8 é 64. Certo? Você está vendo que aqui eu tenho a unidade, eu tenho a dezena. Sempre vai ficar na minha resposta a unidade, é sempre esse que eu vou pegar. Tá aqui, já coloquei. O outro número, o que eu faço com outro número, professor? O outro número ele sobe para o próximo algarismo que vai ser multiplicado. Ó, subiu para cá. Então agora eu vou fazer 8 vezes 8, 64, subiu 6. 8 vezes 4 é 32, com mais 6. 32 com mais 6 dá quanto? Dá 38. Então fica o 8, sobe o 3. E o 8 vezes o 3? O 8 vezes 3 é 24. 24 com mais 3, 24 com mais 3 dá 27. Beleza. Acabou? Não, não acabou. Por quê? Nessa multiplicação, o meu segundo fator, ele tem unidade de dezena. Eu vou ter que multiplicar agora pela dezena. Só que é o seguinte, gente. Teve aluno que esqueceu de fazer isso. Sempre que eu for fazer a multiplicação com a próxima ordem de um número do segundo fator, eu tenho que colocar um mais aqui, ó. Eu vou explicar por que esse mais, ó. Eu estou pondo esse mais para eu não usar essa casinha que é da unidade, ó. Casinha da unidade, tá vendo? Eu coloquei umzinho aqui de unidade. Essa casinha de unidade não pode, porque ela foi usada com a unidade aqui do primeiro algarismo do segundo fator. O segundo algarismo do segundo fator é uma dezena. Aqui é uma dezena, não é? Então dezena tem que ficar com dezena. Ó. Por isso que aqui eu coloco mais, porque agora eu vou usar a dezena. Os números vão ter que ficar embaixo aqui da dezena. O resultado começa por aqui. Então vamos lá. 4 vezes 8 é 32. Ó. O 2 é a unidade, fica aqui, sobe o 3. Ó. Esses números aqui, com a borrachinha, eu apago. Subiu o 3 agora, para não me confundir. 4 vezes 8 é 32, subiu o 3. 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 16 com mais 3, professor. 16 com mais 3 é 19. Sobe o 1, fica o 9, sobe 1. E 4 vezes 3 dá 12. 12 com mais 1, 13. Ó, o 3 ficando aqui, o 1 fica sozinho lá para frente, tá vendo? Ó, tem que ter esse alinhamento aqui, ó, para eu não errar. Eu não posso pôr o 13, o 1 embaixo do 2 e o 3 do ladinho aqui, senão na hora de somar vai ficar errado. Agora é só somar. 4, não tem nada para somar, baixa o 4. 8 e 2 dá 10, coloca o 0, sobe 1. 9 mais 1, 10, com mais 7, 17. Sobe 1. 2, com mais 1, 3, com mais 3, 6. E 1, só abaixar 1. Olha só, 16.704 é o resultado da nossa multiplicação. E aí, pessoal? E aí, alunos do sexto B? Vocês estão conseguindo entender? Uma dica é você pegar depois dessas operações, se você errou alguma, refaça. É só olhar o vídeo aqui e ver como é que foi feito. Você refaz sem olhar. É sem olhar, tá certo, gente? Sem olhar, é assim que a gente aprende matemática. Faz uma vez, errou, refaz e vai ficando bom. Daqui a pouco vocês vão dar aula de matemática. Vamos lá para nosso item E. O nosso item E também é uma multiplicação. É 389 vezes 207. Gente, olha só, uma coisa importante, a tabuada, eu não preciso armar igual eu armo a soma e a subtração. Não preciso colocar unidade embaixo de unidade, desenho embaixo de desenho, centena embaixo de centena. Eu posso armar desse jeito que eu fiz aqui, ó. Vai dar certo, porque o que me interessa é a multiplicação. Então, decorou a tabuada? Decorei. Agora ficou fácil. 7 vezes 9. 7 vezes 9 é 63. 63, professor, qual número eu coloco? Você vai colocar a unidade. E a dezena? O que eu faço com a dezena? A dezena, ela sobe. Então, coloca aqui, ó. 3. Subiu para cá, ó. Para o próximo número. Tá vendo? 6 subiu para cima do 8. Então agora eu vou fazer 7 vezes 8. 7 vezes 8, quanto é? 7 vezes 8, 56. 56 com mais 6 dá 62. 62. 62, coloca o 2, sobe o 6. E agora vamos 7 vezes 3, que é 21. 21 com mais 6 dá 27.
Pronto. Lembra, o que eu tenho que fazer agora? Colocar um sinalzinho de mais. Ih, professor, esse sinalzinho de mais tem que colocar sempre, sempre. Senão você vai se confundir e vai colocar o resultado aqui. Agora eu vou fazer com zeros. Gente, zero tem que multiplicar? Tem. Tem duas formas de você fazer essa operação. Ou você multiplica cada algarismo aqui pelo zero e põe o resultado. Ou você já coloca um mais aqui, ó, um mais, para pular essa casa aí para o próximo, que é o 2. Mas vamos fazer do jeito que eu falei da primeira vez. 0 vezes 9 é 0. 0 vezes 8 é 0. E 0 vezes 3 é 0. Vou para o próximo número, que é 2. Põe um mais. Então, um mais, ele sempre vai virar uma escadinha. Vai formar uma escadinha. Olha só, formando uma escadinha, tá vendo? Por que eu tenho que fazer isso, professor? Porque é o seguinte, você usou a unidade, unidade com unidade. Você usou a dezena, dezena com dezena. Você vai usar a centena tem que ficar com centena aqui, ó. Por isso que eu ponho mais aqui. Eu não posso usar a centena desse número 2 com a dezena do resultado que deu antes. Eu tenho que colocar aqui. Então vamos lá. 2 vezes 9, 18. Coloco o 8 aqui, ó, no alinhamento, tá vendo? Na casinha da centena, o 8. E sobe 1. Apaga aqui os resultados com a borracha, para você não se confundir. Esse 1 foi para onde? Foi aqui pro 8. Então, 2 vezes 9, 18, sobe 1. 2 vezes 8, 16, com mais 1, 17. Onde é o 17? Aqui. E sobe 1. E 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. É assim que ficou. Agora é só somar. 3, 2, 8 e 7, 15. Sobe 1. 1 mais 2, 3, com mais 7 dá 10. E vai 1 aqui no 7. 1 mais 7 dá 8. Olha só quanto deu. 80.523. Como que você fez para ler esse número, professor? Tem dificuldade? Você separa de 3 em 3 casas. Aqui é a primeira classe das unidades. E aqui já está na segunda classe, ó. Primeira classe, segunda classe. Na segunda classe nós trabalhamos com milhares. Então, milhares, né? 1000. Então, 80.523. É assim que eu leio esse número. Tá certo, gente? Então, a gente vai para a F. A F agora é divisão. Gente, para fazer divisão, a dica é aquela dica que eu dei da multiplicação. É você decorar a tabuada. Decorou a tabuada, fica fácil. Como é que eu vou fazer uma divisão? A divisão é o seguinte, eu tenho o dividendo, que é o primeiro número, chama-se dividendo. Dividendo, é bom saber o nome dos números, dos componentes da operação dividendo. E aqui é o divisor. Sempre o dividendo tem que ser o que, gente? Tem que ser maior. Esse número tem que ser sempre maior que esse que está na chave. Se for menor, aí você vai ter que colocar 0 e vírgula para resolver a divisão. No caso aqui, ó, ele é bem maior, 340 é bem maior que 5. Então dá para dividir, não precisa colocar 0 e vírgula. O 0 e vírgula é quando o número é menor, quando você vai usar a parte decimal daquela divisão como resultado, tá? Então, o divisor ele tem que ser sempre menor que o dividendo. Beleza? Beleza. Agora, como você vai fazer? Você vai pegar os algarismos, vai juntando ele até ficar maior que o divisor. Então, eu pego o 3 só. De 3 dá para dividir por 5? Não. Por que não dá, gente? Porque ele é menor que 5. Então, eu vou juntar o 3 com 4. Quando você junta o 3 com 4, dá 34. Certo? Agora você vai pegar a tabuada do 5 e vai ver qual é o número vezes 5 e dá 34. Tem que dar 34 ou próximo do 34. Não pode passar. Tá? Então vamos lá. 5 vezes 5, gente, eu vou logo para o 5. Ó. É 25. Será que 5 vezes 6 dá? Vamos fazer 5 vezes 6, dá 30. Será que 5 vezes 7 dá? Gente, dá 35. E aí, gente, qual que eu vou usar de todos esses resultados que eu fiz aqui? Eu vou usar o 25? Não. Eu vou usar 30? Sim. E por que não eu vou usar... Não vou usar o 35, porque passou, ó, passou 1. Então, esse eu não vou usar e esse também não. Eu vou usar o 6. Certo, gente? Ó, o 6 que está aqui, eu vou colocar aqui na minha resposta. 6. Ele é um dos meus resultados aqui, um dos meus quocientes. É o quociente, né? Vai fazer parte do quociente, que é o resultado da divisão. Aí eu vou fazer 6 vezes 5, 30. Já tem aqui. Eu coloco o 30 embaixo aqui, ó, do 34. E faço uma operação de menos para ver quanto que vai sobrar. Aí eu faço 4, tira 0, dá 4. 3, tira 3, dá 0. Olha, sobrou 4. O que eu faço agora, gente? Eu vou abaixar o próximo algarismo. Sempre que tiver algarismo aqui, eu vou abaixar. Eu vou abaixar o 0. Ficou 40. E agora, 4. Que número vezes 5 que dá 40? Gente, é só fazer aqui o próximo. 5 vezes 8. Por quê? É só somar mais 5. Ó. 5 vezes 8, 40. Tá vendo que a tabuada do 5 é somando 5? Ó? 25 mais 5, 30. 30 mais 5, 35. 35 mais 5, 40. Puxa, 40. É exatamente o resultado que eu procurava aqui. Então, eu vou colocar o 8 na minha resposta. É o meu quociente. E o 40 que achei aqui, eu vou colocar para subtrair. E aí, zerou. Olha, zerou. Essa é uma divisão exata. Então, o resultado de 340 dividido por 5 dá 68. 68 é o nosso quociente. Coloca o nomezinho para você não esquecer. É o
Ciente. Eu vou fazer uma atividade e vou perguntar para vocês o nome de cada um dos elementos das operações. Então já vão estudando, já vão pesquisando na internet. Como é que chama os componentes da multiplicação? Os elementos de uma multiplicação, tá bom, gente? Vamos lá. E aí, vocês estão entendendo? Manda para mim lá a mensagem no Google Classroom falando o que achou do vídeo, se gostou da explicação, se conseguiu entender, para que eu possa fazer outros vídeos como esse. Outra coisa, esse canalzinho que eu criei é para ajudar vocês. Inscrevam-se no canal, compartilhe o vídeo, dê um like, ajude o canal a crescer. Quem sabe assim a gente pode fazer outros vídeos mais legais sobre matemática. Vamos lá. Essa divisão é 10.530 para dividir por 405. E agora, como é que eu faço, professor? Vamos lá, o divisor, ele é menor que o dividendo? Então não precisa pôr 0 e vírgula. Ó. O divisor é menor que o dividendo. Esse número aqui é muito maior que esse. Sempre o número da esquerda tem que ser bem maior que o da direita, senão a gente não consegue fazer divisão de uma forma que não tenha que colocar o 0 e o vírgula, o 0 e a vírgula. Eu vou pegar só um, dá para dividir? Não. Eu vou pegar o 10, dá para dividir? Não, ainda é menor. Eu vou pegar 105, dá para dividir por 405? Não, continua menor. Então eu vou pegar 1053, ó, vou pegar 4 algarismos aqui, ó. 1053, dá para dividir por 405? Tá, agora dá. Então quantos 405 eu somo para chegar no 1053? Será que 2? Ao invés de eu ficar somando assim, gente, ó, eu faço a multiplicação. 405 vezes 2. É como se eu estivesse somando, certo? 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 0, 0 mais 1. 2 vezes 0, 0 mais 1 dá 1. 2 vezes 4, 8, 6 e 10. Será que se eu pegar 3, 405, vai dar mais ou menos 3 vezes 5? Gente, não precisa nem fazer essa conta. É só você fazer com o primeiro algarismo. 3 vezes 4, 12. Ó. 12 já passou do 10. 3 vezes 4, 12. Ó. Já passou do 10, então nem precisa continuar. Então vamos usar o 2. Vamos usar o 405 duas vezes. Então você coloca aqui 2 e pega esse resultado aqui, que é 810, e subtrai aqui, ó, 810. Só que, lembra, tem que ficar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de centena, dezena, centena embaixo de centena. Do mesmo jeito que a gente fez a subtração da primeira vez. Agora é só subtrair, ó. 3 tira 0 é 3. 5 tira 1 é 4. E 0 dá para tirar 8? Não. Pega emprestado do 1. 1 vai ficar 0 e aqui vai ficar 10. 10 tira 8 dá 2. E o que ficou aqui, professor? Aqui ficou 0, gente. Nem precisava colocar, mas ficou. Vamos baixar o próximo número. Quando é que eu acabo a divisão? Quando não tiver mais algarismo para você abaixar. Mas se eu quiser continuar, mesmo que não tenha algarismo para baixar, se não for uma divisão exata, você coloca vírgula e continua a conta. Tá bom? Põe um 0 que abaixou, ficou 2.430. E agora, 2.430, ó. 2.430, eu vou pegar o 405 aqui, ó, e vou pensar aqui. Se eu fizer 5 vezes 4 dá 20, eu acho que é o 5. Mas se eu fizer 6 vezes 4 dá 24, será que não é o 6? Vamos fazer com 6 primeiro. 6 vezes 4 dá 24. Então, 6 vezes 5 dá 30, sobe 3. 6 vezes 0 dá 0, abaixo 3. E 6 vezes 4 dá 24. Gente, olha que interessante. Deu o mesmo resultado que está aqui. Deu exato. Então, essa é uma divisão exata. Então, eu vou pegar 6 vezes. Ó. Vou pegar esse 6 aqui. Vai ficar 6. E vou pegar o resultado lá, ó, e vou subtrair aqui. Ó. Então, deu 0, tudo. Fechou. A nossa divisão é uma divisão exata. Beleza, galerinha aí? Alunos do sexto A e do sexto B? Eu espero que vocês tenham entendido a explicação. Se você não entendeu, manda para mim lá no Classroom a dúvida. Se você entendeu, errou alguma e agora sabe fazer, refaça. Mas não precisa mostrar para mim, não. Refaça aí na sua casa. Mostra para o seu pai que você aprendeu a fazer. Mostra para sua mãe, mostra para o seu tio, para sua tia. Mostra para todo mundo. Tá bom? E ajuda aqueles que ainda não aprenderam a fazer. Um forte abraço. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, dar o seu like, inscrever aí no canal. E Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tudo de bom.